Então, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Helena Serra, estou aqui enquanto diretora do SIX Nova, apenas porque se trata de uma sessão inaugural, digamos assim, de uma primeira sessão de um ciclo de conversas em torno de temáticas várias, onde os investigadores convidam alguém do espaço público para estar literalmente à conversa, portanto, com as ciências sociais e, portanto, daí o próprio, digamos assim, nome que decidimos atribuir a este ciclo de conversas, que é Ciências Sociais à Conversa, é uma iniciativa que está aberta para fora, se bem que todos os nossos seminários e encontros são todos eles abertos para fora, mas desta vez este ciclo de conversas com as ciências sociais tem um cunho muito particular, porque nós queremos que estas conversas, ou queremos que com estas conversas, melhor dizendo, que não vão ter, digamos assim, uma periodicidade regular, formal, como acontecem com os nossos seminários permanentes do SIX Nova, que têm uma regularidade e acontecem todas as semanas, à sexta-feira, à hora do almoço. Estas conversas vão ser mais, digamos assim, flexíveis em termos de tempos, não é? Mas a ideia é no fundo, aproximar a ciência e, sobretudo, a investigação que se faz no SIX Nova ou com o SIX Nova com vários públicos. É esta a ideia deste ciclo de conversas. Portanto, não é apenas conversar com outros grupos da comunidade científica que não façam parte do SIX Nova, não será apenas conversar com as outras ciências sociais, não é apenas conversarmos uns com os outros, mas é também trazer para estas conversas outros stakeholders, não é? Decisores políticos, empresas, organizações da sociedade civil, os mídia, todos os outros grupos que, no fundo, influenciam políticas, a indústria, o público em geral, etc. Ou seja, a ideia é colocar as ciências sociais à conversa com o objetivo de promover o diálogo entre a ciência e a sociedade, e a ideia é que a investigação que nós produzimos esteja receptiva ao debate e ao espaço público. E também que queremos muito, não é, que estas conversas, ou que nestas conversas, as fronteiras entre os cientistas sociais e outros públicos, especializados ou não, sejam abertas. Portanto, este ciclo de conversas que hoje inauguramos são uma espécie de cafés científicos, aliás, que é um método, aliás, que já está identificado na literatura sobre comunicação de ciência e que convida as pessoas a debater um determinado tema, um determinado tópico, estimulando o diálogo num ambiente informal, explicitamente interdisciplinar, e se não fosse a pandemia nós hoje estaríamos todos ao vivo, não é? Podíamos estar hoje a ter esta conversa algures num dos espaços tão bonitos do Colégio Almada Negreiro, não é? Almada Negreiros, aliás, na Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, sem mais demoras, até porque vamos dar então início a estas conversas, eu passo já para a conversa de hoje sobre este tema de repensar a reativação do setor da diversão noturna em tempos de pandemia. Agradeço desde já ao Frederico e à Ana por organizarem e terem dado este pontapé de saída desta primeira sessão. Quero agradecer muito, em particular, aos nossos convidados que vão estar aqui hoje à conversa connosco, à nossa querida colega Paula Guerra, do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, ao Gonçalo Riscado, que é o diretor da Music Box e da CT
CTL, ao Daniel Pires, também gestor cultural e diretor artístico dos Maus Hábitos, e ao Jordi, não é? Ao Jordi Nofre, investigador do Six Nova, que vai hoje moderar esta nossa primeira sessão. Muito obrigada e muito obrigada pelo vosso interesse, por se juntarem a nós. Muito obrigado, Helena, e boa tarde. Muito obrigado por terem vindo nesta primeira edição de Ciências Sociais à Conversa, organizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. A sessão de hoje repensará a reativação do sector da diversão noturna em tempos de pandemia. É um dos grandes tópicos críticos da governança da pandemia no nosso país, mas também na Europa. Mas antes de continuar, gostaria de colocar uma nota técnica. Gostaríamos de informar que pretendemos gravar esta sessão e disponibilizá-la no canal de YouTube do Six Nova. Nesse sentido, gostaríamos de perguntar desde já se algum dos intervenientes tem algum problema com a gravação. O Gonçalo, Daniel e Paula. Não? Tudo bem? Okay. Não sendo esse o caso, prosseguiremos com a mesma. Quanto à assistência, cuja presença agradecemos, no caso de não quererem aparecer na gravação, sugeriríamos que desligassem a câmera. Pronto, vamos continuar. Temos o prazer de contar com... Não sei se, Ana, podemos confirmar se o Daniel Pires já apareceu ou ainda não? Não. Ainda não, e não me respondeu também. Okay. Nós contamos hoje, portanto, com dois convidados de uma grandíssima relevância e os quais gostaria de apresentar sem mais demora. Em primeiro lugar, a professora Paula Guerra é doutorada em Sociologia pela Universidade do Porto, é professora no Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora integrada no Instituto de Sociologia da mesma universidade. É membro da Comissão Científica do Mestrado em Sociologia da Universidade do Porto, faz também parte de outros centros de investigação internacionais, nomeadamente o Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, o Dinâmia do ISQT, e também é professora associada adjunta no Griffith Center for Social and Cultural Research em Austrália. E tem sido professora investigadora convidada em várias universidades internacionais, nomeadamente em Marrocos, Vietnã, Timor, Austrália, Polônia, Bélgica, Canadá e Espanha, entre outros países. A professora Paula coordena e participa em vários projetos de pesquisa nacionais e internacionais no campo das culturas juvenis e da sociologia da arte e da cultura. Os seus interesses de investigação atuais incluem música popular, culturas e carreiras do yourself, subculturas e pós-subculturas, teoria crítica social, teorias sociológicas, metodologias de investigação qualitativa e ainda mais temas de grande interesse. É coordenadora e fundadora da famosíssima Conferência Kismir e coordenadora da secção temática Arte, Cultura e Comunicação da Associação Portuguesa de Sociologia. É autora de importantíssimos livros, por exemplo, como Andy Bennett, do livro Do Yourself Cultures and Underground Music Scenes. Outro livro seria The Punk Reader, Research Transmissions from the Local and the Global, e como Pedro Quintela, do livro Punk, Fanzines and Do Yourself Cultures in a Global World. Também é autora dos livros As Palavras do Punk e A Instável Leveza do Rock. Por outro lado, o Gonçalo Riscado é gestor cultural, criativo e produtor. O nosso convidado é o diretor da Cultural Trend Lisbon e responsável por todos os aspectos de gestão logística e cultural da empresa. A Cultural Trend Lisbon desenvolve regularmente vários projetos culturais, dos quais se destacam pela atualidade. Por exemplo, o Music Box de Lisboa, que é uma sala de concertos de clube noturno, o Mil Lisbon International Music Network, um festival de comunicação internacional, a Casa do Capitão, um espaço de programação pluridisciplinar, o Jameson Urban Roots, um festival indoor de música, o Festival Silêncio, um festival multidisciplinar, o Love Europe, a plataforma europeia de apoio à circulação de artistas emergentes, e o JAM, European Music Market Accelerator, um programa europeu acelerador de ideias e projetos para a indústria cultural. O Gonçalo Riscado é também um dos fundadores da Circuito Live, Associação de Salas Independentes de Programação de Música, criada em 2020 e membro associado do Live DMA em Europa. Bom, a nossa conversa de hoje, que durará por volta de 60 minutos, estará estruturada em 3 grandes blocos, nomeadamente, primeiro, que impactos têm vindo a ter as restrições da diversão noturna. O segundo, a viabilidade econômica da diversão noturna com restrições. E, em terceiro lugar, que estratégias foram encontradas ou que alternativas estão a ser desenhadas ou poderiam estar a ser desenhadas face à continuidade da situação pandêmica.
Aliás, até como uma perspectiva comparativa internacional, não? Em caso de outros países, por exemplo. Na parte final desta sessão importante, disponibilizaremos um espaço de 20, 30 minutos para questões e comentários que eventualmente possam surgir entre o público presente. Antes de mais, uma pequena questão técnica. Como já nos foi comentado antes do início desta sessão pública, a Paula Guerra terá de sair daqui a uma hora por questões profissionais que não poderão ser adiadas. Mas, já para começar com o primeiro bloco, gostaria de perguntar em primeiro lugar aos nossos dois convidados, a professora Paula e ao Gonçalo Riscado, diz assim de maneira introdutória para esta sessão, não é? Qual é o significado que a diversão noturna tem para os adolescentes, jovens, adultos e até para aquelas pessoas de mais de 50 e 60 anos que gostam de frequentar a noite? O que significa a diversão noturna para eles e para elas? E, especificamente para a professora Paula, quais foram as reações das e dos jovens ao encerramento dos estabelecimentos de diversão noturna por causa da pandemia? Professora, quando quiser, e depois Gonçalo. Obrigada, Jordi. Muito obrigada a ti e à Ana por esta organização e a todos os presentes. Uma palavra particular à Helena, que revejo agora com muito gosto, já passados uns anos. Na verdade, quem tem que fazer aqui um agradecimento sou eu e todas as pessoas que se interessam pelo estudo da questão da noite, dos jovens e da música, ao trabalho que o Jordi tem desenvolvido de forma tão persistente ao longo destes últimos anos. Na verdade, a noite e aquilo que agora se fala, da economia da noite, etc., é algo que tem sido muito relevante, sobretudo a partir dos anos 80 do século XX, no caso de Portugal. No caso de Portugal e de Espanha, e marcado nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa, primeiro em Lisboa e depois no Porto. E tudo isto começou muito por uma questão, nomeadamente na Península Ibérica, pela chamada movida madrilena, não é? Em que a noite, antes disso, era já objeto de um interesse, objeto de uma expectativa, de um deslumbre, mas não havia propriamente, nomeadamente em Portugal, por via do fechamento, etc., e do não desenvolvimento de uma indústria de lazer e musical, não havia uma noite propriamente uma noite, digamos que, para os jovens poderem participar de forma livre e plena. E isso começou com a abertura de Portugal ao cosmopolitismo, muito na lógica da movida de madrilena, que depois também alastrou a Barcelona, e começou a chegar a Lisboa, nomeadamente ao Bairro Alto, onde tivemos um farol que foi Frágil, e tudo o que estava em torno dele, algumas lojas de discos, etc., que começaram a ter uma lógica, digamos que, mais inclusiva, cosmopolita, aberta, moderna e contemporânea do que seria a noite. E a fruição da noite. E é óbvio que neste jogo todo a questão da música é fundamental. É o que se procura, não é? Em primeiro lugar, não é? E depois é óbvio que através da música, nomeadamente DJ sets, e mais tarde com a questão da explosão da eletrónica nos anos 90, é óbvio que a música é o móvel. Mas atrás da música vem tudo aquilo que ela pode e oferecer e que ela pode associar, a que ela se pode associar, nomeadamente as sociabilidades, amizades, relações, cenas e também afetivas e não só, mas também os consumos não só de substâncias psicoativas, mas também de álcool, etc. E toda uma ideia lúdica que nós podemos associar à fruição do espaço urbano. E também outra coisa importante é a cidade. Portanto, ao falarmos de noite, falamos em música primeiro, e vários tipos de música, mas sobretudo a música eletrónica foi fundamental, o house, o techno mais tarde, etc., depois o drum and bass por aí fora. E depois, e eu lembro-me sempre do Frágil e hoje do Lux, como é óbvio, porque são determinantes, não é? Na nossa noite,
na noite portuguesa, digamos assim. Depois aqui, remontando ao Porto, temos a seguir ao Frágil o Aniquibobó, por exemplo, ou então o Lá Lá Lá, também nos anos 80, e esses dois clubes foram muito importantes. E hoje temos a questão do Passos Manuel, como temos o Lux para o Frágil, não é? E também temos, claro, aqui no Porto, o Maus Hábitos, e vocês têm o Lounge, o Incógnito, por aí fora. Tudo isso foi um sucedâneo. Mas é música, sociabilidades, convivialidade, consumos, libertação e cidade. Basicamente é isso que se procura. E procura-se liberdade. Não é? Liberdade que o dia não oferece, através de um processo simbólico, de uma representacional, de que a noite é um espaço propenso para a aventura, como dizia o Alberto, que era frequentador do Frágil, para a aventura, para a descoberta de tudo e de todos. E, portanto, a noite tem essa carga, esse peso. E, basicamente, é isso que as pessoas procuram. E se nós recorrermos um pouco às abordagens mais sociológicas que têm sido feitas sobre estas questões, estamos a falar basicamente na implementação de uma cultura de saídas em Portugal, que começou em Lisboa e depois se estendeu ao Porto, depois foi para Coimbra e para Braga, e por aí sucessivamente. E essa cultura de saídas assenta numa diversidade e ecleticismo de práticas culturais, onde a música é o móvel, mas depois tem muito mais para além da música, e assenta também na ideia da libertação das grelhetas do espaço doméstico. Mas isto não nos pode fazer esquecer que essa dinâmica noturna, essa atração pela noite, não quer dizer que não se passem outras tendências que já foram muito bem diagnosticadas por inquéritos, por estudos feitos na sociedade portuguesa nos últimos tempos, em que há uma tendência para o doméstico, não é? A questão das práticas culturais indoors, mas paralelamente a isso, esse indoors foi acompanhado por um outdoors noturno, e portanto isso é uma grande equação, é uma grande tendência cujos gestores e os políticos têm que se preocupar, porque isto faz entrar o virtual. Mas isto num contexto anterior à pandemia. Eu se calhar passava a palavra ao Gonçalo, não é? Porque ele tem, aliás, o Music Box foi um dos espaços que nós analisámos no início da década de 2010, para o meu doutoramento, onde fizemos inquéritos, e o Music Box que condensa todas estas questões que nós tivemos a observar. Aliás, outra coisa, o Music Box, a par de outros espaços como o Lux, o Lounge, e no Porto o Maus Hábitos, o Plano B, e o Passos Manuel, e entre outros, têm uma programação específica, que no Dialbar dos anos 2000, por volta de 2005, 2006, começou a ser estruturada por via de um flyer, de uma agenda semanal, de uma agenda mensal, e que hoje era em papel, eu lembro perfeitamente, mas que hoje é virtual. E essa agenda marca muito também, eu acho que isso também é uma ideia das pessoas e dos jovens e não jovens que procuram estes espaços, o facto destes espaços terem uma programação específica própria, ancorada na música, mas que não se restringe à música, leva a que estes espaços também perdurem no tempo. E o Music Box é um exemplo emblemático a esse respeito. Não sei se o Gonçalo... Olá. Jordi, ajuda-me. Qual era a tua pergunta inicial? Não, era uma pergunta assim, digamos... Gonçalo. Não, do tipo introdutório, ou seja, qual é o significado, né, da noite para não só jovens, sino também adultos, até pessoas de mais de 50 Claro, anos. primeiro, acho que hoje em dia o significado
de noite está associado a um espaço depois das nossas obrigações profissionais ou de estudante. Portanto, é um espaço de socialização, de liberdade, de procura do outro, e acho que acontece para todas as idades. É óbvio que existe uma disponibilidade maior em determinadas faixas etárias, mas não quer de maneira nenhuma reduzir a noite aos jovens, porque acho que não é. E para mim, naquilo como eu a entendo, é no fundo é este espaço. E a Paula explicou muito bem aqui um contexto histórico, que penso que também antes dos anos 80 as pessoas tinham outros sítios onde se encontravam, mas era mais difícil, portanto a troca de ideias ao vivo, que é uma coisa tão importante, e hoje em dia cada vez mais, não é? Quando começamos a ficar presos naquilo que são as redes sociais portanto, esta importância de nos encontrarmos sem filtros e discutir ideias valoriza muito esta importância deste espaço pós aquilo que são as nossas obrigações, sejam laborais ou de estudante. Eu acho que com o evoluir do tempo, a noite tem de tudo, não é? Tem espaço apenas para como escape, não é? Alguém que procura como escape, seja para socializar, ou seja para esquecer, seja para se libertar através da dança, mas a noite ganhou também um espaço muito importante a nível de programação cultural. É através da noite, da economia da noite, que muitos espaços independentes, portanto, no fundo, que fogem àquilo que é uma lógica estatal ou municipal de programação cultural, permitem-se fazer programação e dar espaço para experimentar, para diversidade, e isso é fundamental. Portanto, daí a minha opinião é que a noite foi ganhando esta importância, e quando acontece esta pandemia, que ninguém estava à espera, foi não foi nada interessante, foi muito mau, e está a ser muito mau, mas o retirar dos hábitos e o retirar da programação, porque continuam muitos destes espaços a não poder funcionar, retirar da programação da cidade, da vida da cidade, este espaço e aquilo que tem para oferecer como programação, criou um vazio gigante. E acho e espero que isso seja entendido politicamente para se começar a trabalhar a economia da noite em todo o seu valor e a sua importância que tem. Que é algo que muitas cidades já fazem de forma muito séria, porque percebem a importância que tem para a atratividade, pelas dinâmicas culturais, pela garantia desta diversidade e experimentação que eu estive a falar, e não olham para a economia da noite de uma forma depreciativa ou de uma coisa desnecessária, não é? De um lazer inconsequente, não é? Acho que todos sabemos que não é isso. E tenho de facto esta expectativa que este processo que estamos a passar, eu juntamente com o Daniel, que não está aqui, mas criámos uma associação de circuito a nível nacional, estamos muito focados nos espaços que fazem programação e valorizar a sua importância é algo que já finalmente penso que começa a ser reconhecido. Em termos da cidade de Lisboa, teve um reconhecimento enorme e muito importante, o que fez com que a própria cidade apoiasse as salas, algumas, Paula, tu já referiste, outras não, mas no fundo os espaços que são a base à volta do qual também se desenvolve depois toda a economia da noite, não é? São os espaços que têm programação, a música essencialmente, mas não só. Nós podemos ver muitos pequenos centros culturais independentes que trabalham também nas artes plásticas ou nas artes performativas, que não só a música, e que dependem para a sua existência de forma independente daquilo que tem a ver com a venda de bebida, o tempo de socialização, o clubbing, isso é muito importante. Portanto, tenho essa expectativa grande em relação a Lisboa, e estamos a trabalhar nisso, não é? De Lisboa olhar para a sua noite como algo precioso a nível da atratividade e como é que a pode organizar, e obviamente depois na relação de todas as pessoas que habitam a cidade, isso é fundamental
haver uma harmonia entre o dia, a noite, o descanso, o ruído, portanto isso é muito importante. Algo que me preocupou bastante durante esta pandemia teve a ver com algum discurso, e eu não sei que consequências é que isso terá no futuro, que teve a ver com algum discurso acusatório, discriminatório, de desvalorizar este espaço e a necessidade deste espaço para os jovens e não jovens. E isso, de facto, acho que houve aqui um erro grave de comunicação, no sentido de, às vezes, uma tentativa de responsabilização, e, de facto, a responsabilização da pandemia não é dos jovens, é do vírus, e a necessidade de socialização e a necessidade cultural que existe, ainda bem que existe nas pessoas, não é? Eu, obviamente, longe, não percebo esta gravidade e estou alinho com todas as decisões técnicas que foram tomadas para sairmos deste problema, mas não alinho com o discurso. E via muito mais, o discurso, quando não é negativo, é um pouco condescendente. E eu gostaria muito mais de ter visto um discurso que valoriza esta importância e, ao valorizá-lo, compreende o esforço que é necessário fazer para evitar a socialização, para evitar a proximidade, para evitar todo este escape. E isto não aconteceu. Que consequências é que terá no futuro? Não sei, mas esta aceitação e este trabalho, este reconhecimento do papel da noite nas dinâmicas da cidade e a sua importância, se calhar a nível político é um pouco influenciado negativamente por este discurso. Por outro lado, quero acreditar que muita gente, pela falta, percebeu a sua importância e quer encarar o trabalho neste setor de outra forma. Sí, tens razón. Por exemplo, no último plano estratégico de turismo da región de Lisboa, 2020-2024, está lá un dado espectacular, que é que o 18% de turistas que ven a región de Lisboa ven, o primeiro factor para vir á sede de Lisboa é a diversión nocturna. Claro, a construción, non é? A emerxencia deste discurso criminalizador é certamente xocante, non é? Cando tens aí un motivo super importante para esa estrategia de dinamización económica a través do turismo. Sí, é unha posición en discurso que alguén daqui a un tempo deberá explicar, non é? O porqué ese ataque frontal, non é? Contra un sector que é certamente importante, non é? E mais do que isso, eu acho que o facto de se continuar entre aspas, a desvalorizar a noite, não é? E a estigmatizar a noite, como acontece não só nos programas, mas depois na praxis efetiva, política e operativa das cidades, é um grande contribuidor para um autismo no que diz respeito, por exemplo, aos interesses das populações, aos gostos das pessoas. É isso que estavas a dizer, o facto... É preciso dizer com toda a segurança que o Lux, por exemplo, é um dos melhores clubes europeus, está credenciado como tal, tem uma das melhores programações, se calhar a nível mundial, em termos de música eletrónica, e portanto, e estas coisas são obliteradas constantemente. Desvalorizadas, estigmatizadas, etc. E isso não ajuda em nada, claro, ainda para mais no contexto que estamos a viver, não é? Sim, sim. E de facto, no plano de resiliência que Portugal mandou para Bruxelas, não é? Falam, na parte mais introdutória do plano, do documento, fala em termos de importância da cultura criativa, não é? Para o futuro e blá, 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 blá. Mas quando olhas, digamos, as estratégias, as ações, não é? O que vai ser feito no futuro como este de Bazuca que vai vir da Europa, a culturação tem um ponto, que é patrimônio e digitalização da cultura. Ponto. E até turismo aparece assim, quase tangencialmente, quase de milagre. Não é? É um bocado um discurso dual, não é? Entre essas reuniões que até o setor pode ter como governo, não é?
con os técnicos que até poden recoñecer o tamén acontece aquí na Cataluña ou na España, non é? Recoñecendo o valor até cultural, non é? Da diversidade nocturna, mas despois, digamos, cando aplican esas políticas ou esa pandemic politics, non é? Todo ese conjunto de medidas de restrição, nomeadamente moito focalizadas contra o sector da diversidade nocturna. Isto é un misterio que alguén terá de resolver o que se pasa aquí, non é? Pronto, mas xa que estamos situados en estes tempos de pandemia, non é? Por tanto, eu gostaría de preguntarvos que impactos ten vindo a ter as restrições á diversidade nocturna en termos económicos, financieros, en termos laborais, se existen impactos diferenciados entre locais grandes e locais pequenos. E tamén, que impactos ten tido o encerramento dos establecimentos, de diversidade nocturna en termos de perda de tecido cultural creativo no ámbito artístico ou máis especificamente no ámbito da música independente? A Paula e Gonçalo. Gonçalo, começo eu ou quer começar? É assim, os impactos, claro, que são desde logo económicos, não é? Porque todo esse conjunto de atores, todo esse conjunto de estruturas abrange muitas pessoas e, portanto, tudo isso que sustenta a vida noturna, discotecas, bares, etc., foram gravemente afetados. A par do turismo e dos serviços de hotelaria, a questão dos bares, discotecas, foram um dos mais afetados. E, portanto, isso é, desde logo, inelutável. Paralelamente aos constrangimentos económicos, nós temos vindo a desenvolver um trabalho dos impactos da pandemia no music making e os impactos são, do ponto de vista, sobretudo, da convivialidade, da sociabilidade, das relações com os outros, do estar em comunidade, do estar com os outros. E, portanto, isso tem sido muito relevante, por exemplo, para grande parte dos músicos que nós temos vindo a entrevistar. Mas, curiosamente, também é preciso, eu acho que há bocado o Gonçalo e agora o Jordi tocaram-me numa questão importante, porque muitas vezes os discursos mediáticos tendem a generalizar as coisas. Por exemplo, nós temos vindo a entrevistar algumas pessoas, alguns atores, alguns músicos, que destacam de forma interessante que a pandemia tem sido um tempo de reinversão, tem sido um tempo de outros caminhos, outros roteiros. Eu estou a lembrar, por exemplo, fiz recentemente uma entrevista a Paulo Furtado, em que ele passou a fazer, ele era para mudar o estúdio para o exterior de sua casa, não mudou o seu estúdio, continuou com o estúdio em casa, porque não o pôde fazer, mas este tempo pandémico que nós vivemos tem servido para ele redirecionar a sua atividade, talvez tenha apostado muito mais em outras esferas criativas, na questão do cinema, do vídeo, das bandas sonoras, e tem aproveitado, por exemplo, para reinverter um pouco esta lógica catastrófica através da aposta, por exemplo, no virtual. Não é? E isto estamos a falar de uma pessoa que, para além de ter uma carreira musical específica, também tem, por exemplo, uma loja com porta aberta de merchandising, que é a Tigre, que existe em Lisboa há muito pouco tempo, e ele conseguiu, neste contexto todo, abrir essa brecha. Claro que há muitos outros, mas a grande questão que todos os músicos e pessoas ligadas ao setor se queixam, ou que traduzem, é a questão da sociabilidade, da esfera socialitária e a questão do ao vivo, do carnal. Isso é uma questão que é muito evidenciada por todos eles, independentemente se alguns deles, como Manuel Cruz ou Paulo Furtado, aproveitaram este tempo para fazer outras coisas, para escrever, para compor canções, etc. A grande questão que se coloca aqui é a questão do ao vivo, a ausência do ao vivo. Nos últimos 10 anos, o ao vivo, o tal ao vivo, o live act ou o concerto, o gig, foram os grandes responsáveis perante a questão da desmaterialização da música e a questão, já ninguém anda aqui para vender discos, como nós sabemos, não é? A questão do ao vivo tinha sido digamos que a mola propulsora de muitas destas carreiras. E hoje em dia isso encontra-se claramente
coartado, como nós sabemos, não é? E essa questão é uma questão central. E então, que alternativas? O streaming, pronto, e a questão do virtual, certo? Festas virtuais já se fazem, streamings de concertos, etc, etc. A questão é que, por exemplo, num dos bares que faz parte do circuito, que é o Barracuda, eles disse-me o seu proprietário e gestor que os últimos streamings que fizeram de concertos renderam-lhe 5 euros por noite, ou menos. Portanto, isto é inconcebível. Então, o que é preciso aqui ver? É preciso pensar nestas questões do online, sim senhora, sem dúvida, mas é preciso, talvez, antes disso, pensarmos numa pedagogia do online. Talvez, porque não existe uma prática, digamos que instalada, uma pedagogia instalada de pagamento de um concerto online, de pagamento de uma música online, de pagamento, não é, de uma festa online, e portanto, essa questão, pagamento e valorização, consequente valorização, não é? Essa questão tem que ser equacionada, porque se o ao vivo era a válvula de escape, agora deixou de ser. Então, tem que se encontrar outras questões, não é? Já sabemos todos que não é a gravação de discos que vai fazer sobreviver o setor, tem que ser a questão das apresentações, dos happenings, mas como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser valorizado, como é que isso vai ser reconhecido? Novamente, é necessário um forte investimento político, pedagógico, para que estas questões, a meu ver, tenham uma evolução, porque não estamos a falar de contextos como os Estados Unidos, onde essa questão, por exemplo, do pagamento por um concerto online já é uma realidade mais frequente, ou então até pelo próprio número de pessoas, que acaba por ser uma sustentabilidade maior, não é? Mas eu acho que é importante pensarmos nisso, e novamente é preciso claramente trazermos ao de cima os atores envolvidos, os músicos, os agentes, os donos dos espaços, das associações, dos clubes, para pensarmos numa estratégia conjunta de fazer face a esta situação e de encetar uma lógica formativa de públicos, digamos assim. E eu acho que isso está aí a questão. Acho que a questão está por aí. Basicamente é isso, Jordi, que nós temos observado. Muito obrigada, Gonçalo. Olha, Paula, temos muitas coisas em que discordamos, o que é bom para um debate. Primeiro, só aqui uma nota e concordar com o Jordi, a dita bazuca e o plano para o setor cultural não tem outra palavra senão uma vergonha de uma falta de estratégia total. É inaceitável, inacreditável. No início havia este contexto, este texto da transição digital, e eu lembro-me de perguntar muitas vezes a pessoas do Ministério da Cultura o que é a transição digital no setor cultural, e ninguém me sabia responder. Viemos a ver agora, mais concretamente, que a transição digital no setor cultural é a digitalização de documentos uma série de recursos financeiros para o património, preparar aplicações e sites e aquelas coisinhas de realidade virtual que, quanto a mim, estão ultrapassadas há 2 décadas. Portanto, é assustador em termos estratégicos, e agora estamos a desviar da questão só da noite, mas acho mesmo, é assustador, é assustador a falta de visão. Sobre agora o impacto da pandemia e os espaços fechados. Bom, a nível económico é desastroso, não é? Portanto, nós, à data de hoje, os clubes e os bares continuam encerrados. E se calhar muito bem, todas as experiências que existiram recentemente, por exemplo, nos Países Baixos, abriram 3 semanas, estão encerrados outra vez. Na Alemanha, em Berlim, sei que a lógica de testagem está a funcionar muito bem, mas porquê? Qualquer pessoa sai de casa e faz um teste em qualquer sítio e 2 dias depois vai fazer outro, e isso poderia eventualmente ser um caminho. Mas, portanto, os espaços estão fechados, é muito tempo, é assustador em termos de quem tem, e nós somos uma empresa privada e de facto muito da nossa atividade depende da economia da noite e é muito difícil. Felizmente
Aqui neste caso, felizmente, temos conseguido manter as equipas, temos muita atividade para além da exploração de bar e de restaurante e muitos projetos europeus que nos têm permitido manter e fazer coisas. Tínhamos um projeto que é a Casa do Capitão, que é um mini-centro cultural que iria arrancar e que abrimos em formato pop-up para conseguir fazer programação cultural, com um impacto muito grande no verão passado, mas económico, se olharmos a nível económico, o desespero em muitas pessoas deste setor é enorme. Em termos artísticos, eu acho que é muito, muito, muito grave. E acho que, e era aqui que queria discordar um bocadinho da Paula, o exemplo do Paulo Furtado e do Manel Cruz, que são extraordinários artistas, são artistas com muitos anos de carreira e com uma diversidade de trabalho que fazem bandas sonoras, fazem música para teatro, têm uma carreira tão sólida que lhes permite alguma tranquilidade a encarar este processo. A realidade com que nós nos deparamos com a grande maioria dos artistas, e que não nos podemos esquecer que a grande maioria dos artistas não são os artistas que fazem coliseus ou que fazem grandes salas, são artistas que precisam muito desta rede de clubes e de salas independentes para existir. Tem um problema enorme, não é? Até de acreditar, de valer a pena continuar os seus projetos e as suas carreiras. Gonçalo, eu se calhar fiz-me expressar mal, eu falei nesses casos, mas acho que a questão do ao vivo afeta todos. Não é? Sim. Se calhar essa transição, eu estava a descrever 2 entrevistas que tivemos, mas sim. Na verdade a questão do ao vivo é uma questão transversal a toda a gente. Sim, eu acho que com um peso, e como disseste muito bem, o ao vivo tem um peso grande na componente de financeira e de contacto direto com o público, e isto penso que tem sido, é assustador, é mesmo muito preocupante. O que é que me preocupa mais, e acho que há de ser estudado nos próximos tempos, é o papel dos novos músicos, as novas bandas. Quem ia lançar o seu primeiro disco, quem se estava a juntar para começar a compor, esses processos criativos que de repente, durante 1 ano e meio estão suspensos. Não só o trabalho que não pôde ser feito, para as pessoas não se encontrarem, como desacreditarem que isso é possível. Será que a que nível e a quantos anos há este contágio? O que é que vai acontecer a nível de impacto cultural e de oferta, não é? No fundo, de nova oferta, da atualização da oferta, de evolução artística. O que é que vai acontecer? Acho que isso não se pode saber, acho que não se pode responder agora, mas é um tema que nos preocupa bastante e, por exemplo, que tentaremos trazer ao MIL, à nossa convenção, e que nos está a preocupar bastante. Já porque falei no MIL, e para a outra questão que discordo um bocadinho, mas que é sempre bom discordarmos, nós está quase praticamente certo, vamos conseguir trazer cá o NDC Pratt da Universidade de Londres, e que recentemente publicou um artigo onde há aqui um grande foco nesta questão, que ele diz que the future of culture is the future of life. Portanto, o ao vivo é o futuro da cultura. E portanto, tenho ficado muito contente de ouvir dizer isto, de ler, eu não ouvi, espero ouvi-lo ao vivo quando ele vier a Lisboa, mas isto diz-me muito, e diz-me muito porquê? Porque o digital, para além de ter sugado outras fontes de rendimento dos artistas, neste momento criou monopólios que controlam aquilo que é a liberdade de expressão e a liberdade criativa. E que eu penso que num muito curto espaço de tempo pode ser assustador. E o espaço que ainda existe de mais liberdade e das pessoas, no fundo, poderem decidir por si, está no ao vivo. Quando nós olhamos para os YouTubes, os Spotifys, e os algoritmos que estão a ser criados, a forma como são distribuídos o dinheiro gerado por essas plataformas, a injustiça que aí está associada, a forma como as grandes editoras deram a volta ao problema quando deixaram de vender discos e que tiveram ali, tremeram e finalmente conseguiram controlar tudo outra vez
A consequência disso, que teve a ver com a aposta em fundos de catálogo e artistas que já não existem, mas que geram muitas receitas no online, em vez de apostar nos novos artistas. Tudo isto me faz pensar, e obviamente sendo um grande adepto do digital, como novas ferramentas que trouxe, inclusive para a criação, não só para disseminação, como divulgação, como para processos criativos, sou muito cético, principalmente porque nunca houve uma regulamentação, permitiu-se que existisse um universo paralelo que não obedece a nenhuma lei, a nenhuma legislação, a nenhuma eleição, e isso é fundamental acontecer. E foi assustador ver a facilidade com que estes agentes de monopólio, no início da pandemia, anunciaram o fim da música ao vivo e a grande mudança e a transição para os live streams. Felizmente estavam redondamente enganados. O live stream teve algum impacto no início da pandemia, e nós, por causa do Live Europe, por causa de vários projetos, mas o Live Europe é uma rede de salas de espetáculo europeia que promove a circulação de artistas emergentes e que fazem parte de algumas das principais salas europeias, entre elas, modestamente, o Music Box, mas íamos falando com os nossos parceiros e, de facto, no início houve algum sucesso na questão do live stream, das pessoas se manterem agarradas a qualquer coisa que estavam a sentir que estavam a perder. Mas isso durou 2 ou 3 meses. Eu penso que a grande maioria dos investimentos que foram feitos, até empresas que apareceram para o live stream, tudo isso desapareceu. E isso satisfaz muito, porque significa que esta importância do ao vivo, a importância das pessoas que continuam a valorizar a experiência do ao vivo e, principalmente, que não perdemos este espaço de liberdade para o monopólio que já controlou uma série de coisas. Portanto, esse lado deixa-me, de alguma maneira, otimista que isto não vai desaparecer. Oh, Gonçalo, depois, mais uma vez, eu sou totalmente adepta do vosso lema ao vivo ou morto, não é? Quando há bocado estava a falar na questão do live streaming, não era em opção, não é? É numa perspectiva contingente de, enfim, de tentar gerir este contexto, não é? Não é como opção. Sim, eu percebi. Isso nunca foi, aqui a questão nunca houve ninguém que nos dissesse que a opção seria o streaming. Toda a gente. Em termos, o streaming, neste momento, funciona para artistas de expressão mundial que, pautadamente, podem decidir fazer algo pago e, com isso, até ter receitas interessantes. À escala de qualquer artista nacional, tirando as grandes exceções, não é de forma nenhuma um caminho, nem vejo que esta questão da educação dos públicos levasse a criar ali uma fonte de rendimento, até porque quero acreditar que o tempo que levaria essa educação já não temos o vírus connosco. Quero mesmo acreditar que assim será, e porque se estivéssemos a produzir essa educação para essa transição digital do ao vivo para o digital, acho que estávamos a perder todas estas questões, que já falei há pouco, tem a ver com liberdade, diversidade, portanto, é um caminho. Se estivéssemos a falar aqui sobre literacia digital, a regulamentação do digital e como temos que investir nisso, até para o que já existe, estamos disso que estamos muito, a falar, muito de acordo. basicamente. Fazer a formação no sentido de criar hábitos Não, onde era no eu sentido, não acho que seja o caminho. era no sentido de saber usar, de lidar, não é, com a situação. Entretanto, vamos dar aquí as benvindas ao Daniel Pires, que finalmente entrou, e rapidamente o Daniel Pires, que é mestre en Design da Imagen pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e que en 2001 fundou Maus Hábitos, Espaço de Intervenção Cultural, e a Zaco Azul, Associação Cultural, ¿no? Assumindo desde então a responsabilidade de gestor cultural e diretor artístico de ambas as entidades. Daniel, estás por aquí? El micrófono. Está por aquí o Daniel. Está com o microfone desligado. Tens de dar aí tens que carregar no botão do microfone.
Ai, se conseguimos... Ana, se podes falar com ele uma mensagem ou uma cena assim, e entretanto continuamos com essa conversa super interessante, porque claro, a questão é, sim, eu concordo com vocês dois, e aliás, houve como uma explosão de alegria de alguns agentes, não é, com esta pandemia, não é, e viram uma oportunidade até de negócio, de passar a música ao vivo à música online, porque também, sim, para os nossos utilizadores mais ou menos pode ser até, não é de borla, porque tens de pagar a net cada mês, não é? Ou seja, isto já não é gratuito, mas também está o grande negócio dos banners e da publicidade, e claro, aqui parece que haver uma luta, não é, entre a música ao vivo física e essa grande oportunidade de negócio de música ao vivo virtual. E, portanto, também seria super interessante ver quais são as estratégias dos diferentes agentes da indústria musical, da indústria cultural, qual é o seu posicionamento, se vai haver aí uma hibridação entre as diferentes formas, se vai haver lutas entre diferentes formas de música ao vivo física e música ao vivo virtual, e, nomeadamente, como que vai responder o público. E por enquanto, sí que, por exemplo, em Berlim, foi aquela cena do United Way String, com Berlim e outras cidades, não é? Mas também não é tão seguido por tantas pessoas, não é? Até em Portugal, diria que o Jamaica fez alguma sessão online, o Kremlin acho que está a fazer alguma sessão também, mas não há algumas resistências por parte da sociedade. Nós precisamos aquela relação, digamos, entre as pessoas, não é? Daniel, estás por aqui, não é? Ah, não. Bom, entretanto continuamos, vamos ver se recorremos... Sim? Desculpa, eu estava a dizer, tenho aquela questão para o Brasil daqui a sim, a Paula, sim, como já comentamos, a Paula tem de sair. Paula, super obrigada. Não faz mal. Há bocado lembrei-me que uma das questões que as pessoas equacionam também, quando questionadas acerca dos impactos da pandemia, é a questão da saúde mental e da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. Essa questão é também uma questão muito apontada, para além da económica, não é? A questão da saúde e do bem-estar é algo que é muito apontado pelas pessoas como tendo vindo a decrescer, não é? E como sendo bastante coartado, até fruto da limitação das sociabilidades e mesmo a própria produção musical é possível, como disse o Gonçalo, cada vez mais por ferramentas digitais, mas as pessoas todas referem muito a ideia do grupo, de estar com a banda, do ensaio conjunto, etc. E essas coisas têm sido muito relevantes do ponto de vista do bem-estar. E mais a mais num setor, não é, em que muitas destas pessoas o emprego delas não é só esta área, não é? Eles têm, geralmente, a questão da música é secundária, é tipo amadora face à sua atividade profissional principal, que também denotam a precariedade do setor que estamos a falar, não é? E pronto, e desculpem abandonar este debate tão interessante. E agradeço muito. Sem problema, nada. A ti e ao Gonçalo. Super obrigada por ter. Eu é que super obrigada, e a todos e a todas que estão aí desse lado. Obrigada e desculpem, mas tenho a demanda com as minhas colegas. E esperamos aqui em breve tomar uns finos lá no Porto, não é? Pois, exato. Isso já andamos a adiar há um tempo, não é? Sim. Desde o início da pandemia, na verdade. Foi a última vez, nos maus hábitos, que estivemos juntos. Pois é, sim. Exatamente. Em fevereiro de 2020. E pronto, obrigada. Desculpa, então. Obrigada. Entretanto, continuamos. Só uma mensagem se o Daniel está a ouvir. Daniel, não conseguimos ouvir-te, mas se tentar entrar... Agora sim. Desculpem que perdi-me. Nada, não há problema. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos a falar aqui com a Paula, que entretanto já teve de sair por causas profissionais que não conseguiu adiar, mas estamos a falar com o Gonçalo num ponto super importante, não é? Que é o impacto da pandemia
o impacto económico, laboral, até em termos também até emocionais para os trabalhadores, para os utentes, o impacto da pandemia no tecido cultural criativo, nomeadamente da música independente, qual tem sido o impacto desta pandemia no setor da diversão noturna e no setor cultural criativo, nomeadamente da música independente? Bem, eu acho que já foi mais que referido o quanto é que isto está a custar e vai custar a cada um de nós que trabalha neste setor, ou pelo menos em parte, se não a 100%, mas em parte com o setor da música, como é o caso, por exemplo, dos Maus Hábitos. O mais grave, apesar de eu achar bastante grave o facto das nossas casas não poderem estar a trabalhar, e isso já ser um impacto gigantesco, porque realmente elas desaparecendo, como já se foi dito, desaparece todo o ecossistema que acolhe em permanência os jovens músicos e os jovens projetos e tudo que está relacionado com a música e com o espetáculo, segundo dizem em Portugal, de natureza não artística, não é? Porque as nossas salas pequeninas, quando são licenciadas, é para atividades de natureza não artística, que é uma coisa que ainda temos que resolver em termos de desígnio e de designação, portanto a gente às vezes está aqui a falar e realmente nem poderíamos desenvolver o que desenvolvemos, porque não temos licença para o fazer, portanto ainda há aqui um trabalho grande a ser feito, mas o mais grave provavelmente é mesmo para os artistas, é para os músicos todos, todo este setor que vivia desta permanência e desta rotação e que tinha ganho uma inércia de movimento tal, o facto de ter parado não vai custar muito e vai ser difícil recuperar exatamente da forma como estava. Parece-me mesmo, nomeadamente com o Gonçalo, nós temos o circuito live e esse grupo de salas, vamos ver quantas sobram no final deste processo. Mas bem, é verdade que não... Temos que esperar um bocadinho mais. O que eu acho que o grande mal que está aqui realmente a acontecer é as autoridades, os governos, as entidades, as pequenas instituições e as grandes instituições que andam à volta dos governos não olharem para nós e não fazerem sequer ensaios ou experiências connosco, com o nosso conhecimento. Ou seja, eu sei que, por exemplo, no Porto, neste momento, existem em permanência entre uma dezena de festas clandestinas que acontecem e que saltam de sítio em sítio e que ninguém consegue controlar. Eu estou convencido que se nós já tivéssemos conseguido abrir com algumas destas limitações que temos neste momento, testes de entrada, testes rápidos, provavelmente nós poderíamos ajudar a que não houvessem tantas festas clandestinas e que, efetivamente, se num espaço de diversão, houvesse uma diversão minimamente controlada. Não sei se estaríamos todos dispostos a ir a jogo e a abrir, o Estado teríamos de ter ajudas, obviamente, porque não iríamos faturar o mesmo, mas eu acho que era possível fazer pelo menos experiências, mas não é para aí que o governo está voltado, não é para aí que as coisas estão viradas, não é? Portanto, sinceramente não sei. Vamos esperar mais um pouco. Aparentemente já falta pouco para a gente poder abrir, mas não sei. Não sou epidemiologista, não faço ideia. No, aquí a questão sería, digamos, o que sería interesante e o que, por exemplo, que estou agora, ou seja, físicamente en Barcelona, né? O sector da diversão noturna em Catalunha quer transformar o setor da diversão noturna numa infraestrutura estável, territorial, robusta, né? De fazer testes, né? Para assim monitorar a transmissão comunitária, reduzir essa transmissão comunitária entre os jovens, né? Ou seja,
o acesso aos bares, o acesso aos clubes, o acesso às discotecas seria obrigatoriamente com QR, e no código QR da vacinação, não é? Sim, da vacinação. Exatamente. E ou de testes de antigénios feitos nas farmácias aqui, não é? Como um convênio, como a Ordem dos Farmacêuticos da Catalunha, não é? Com um custo de 2,5 euros, mais assim. O governo aqui em Catalunha não aceitou isso, né? E então voltou a fechar a diversão. Os bares, pois, é isso. E... Pois aqui temos mais ou menos a mesma coisa. Aqui nem sequer teve questão abrir. O que eu acho que é lamentável, não é? Assim, é verdadeiramente lamentável. Mas bem, é como é. A gente também não quer abrir e sermos acusados de sermos os grandes focos, as grandes bolhas de contaminação, não é? Uns criminosos aí, né? Pronto. Não, mas olha, então, Daniel, Gonçalo, quais seriam, portanto, as estratégias, ou que estratégias foram encontradas, ou que alternativas a curto prazo están a ser deseñadas ou podrían estar deseñadas, non é? Face a continuidade da situación pandémica e, sobre todo, que se vocês saben, ten conhecimento de outras experiencias en outros países, eu já coloquei aqui a questão da Catalunha, mas se em outros países, qual é a estratégia para abrir? Bom, não sei. Quem me dera saber e poder apresentar uma estratégia muito bem fundamentada, de facto não sei. Vamos tendo várias experiências que vamos acompanhando. A questão da testagem, eu penso que poderia ser uma solução, tinha que ser de acesso universal e gratuito, porque senão criamos aqui um fator de discriminação muito grande, não é? Quem é que tem dinheiro para se testar, quem é que não tem dinheiro, e portanto estamos a criar aqui uma separação entre quem pode e quem não pode. Portanto, isso aí acho que era esse caminho, por aí tem que ser. Os espaços de diversão noturna e de programação cultural são espaços, recintos, a grande maioria em pé. Uma licença de recinto permite 3 pessoas por metro quadrado. Hoje em dia quase nos assustamos a pensar nisso, não é? E todos estes espaços estão assim dimensionados, não é? Quando olhamos para o tipo de salas que eu e o Daniel temos e que fazem parte do circuito, a grande maioria são de pequena e média dimensão. Para fazerem programação cultural, têm que estender essa programação cultural ao horário de clubbing, ao horário mais noturno. Precisam de estar cheios, precisam de ter as pessoas juntas, precisam de funcionar até às 4, até às 6 da manhã. E, portanto, algo que fosse, se isso fosse autorizado com o dito passaporte e com os testes de acesso universal e gratuito, acho que estaríamos disponíveis para participar disso. Não me parece que haja cá essa estratégia. Nós, como circuito, também já reunimos com as autoridades de saúde e aquilo que se percebe é que não há uma estratégia para este setor. Se para o próprio setor do espetáculo mais institucional, digo eu, salas com cadeiras, os próprios estudos dos testes ainda não foram apresentados, não é? E começaram a ser pensados em setembro de 2020. Portanto, para salas em pé ainda não começaram a ser pensados. Portanto, se demorar mais ou menos o mesmo tempo, vamos acreditar que quando existissem resultados já temos a pandemia controlada ao ponto de poder funcionar. O que é que eu acho que é muito importante? Bom, primeiro perceber que este setor é altamente prejudicado, está fechado, não é? Portanto, não se trata aqui de condicionado, é encerrado, fechado, não tem culpa disso. E, portanto, tem que ser protegido e apoiado. Portanto, se estamos organizados numa sociedade e temos que nos responsabilizar uns pelos outros, de facto, este setor não é responsável pelo vírus, nem é responsável por estar fechado e tem que ser apoiado. Naquilo que é a importância das nossas salas em termos de programação cultural, do surgimento dos novos artistas, da circulação de artistas, tudo o que eu já falei há pouco, de experimentação, diversidade, etc., ainda mais importante é. E existe um dos argumentos muito interessantes que a associação nossa congênere inglesa, que agora não me estou a lembrar o nome, mas que tem uma força muito grande e já existe há muitos anos, e um dos argumentos que eles utilizaram com a economia para ter apoios robustos foi mostrarem muito objetivamente o custo que é recriar este ecossistema versus o custo de o manter.
E isso, nós obviamente nós não temos, somos ainda pequeninos e não tivemos capacidade de fazer esse estudo e de organizá-lo de forma objetiva, mas podemos nos basear nos estudos dos outros, que também são muito válidos, e isso é verdade, não é? Se nós pensarmos que toda esta base do ecossistema da música, todo este espaço de desaparecer, qual é o custo? Já não estou só a falar do custo cultural, não é? E das consequências, mas qual é o custo económico de reconstruí-lo? Sem dúvida, muito superior a ajudá-lo a sobreviver para estar cá, para poder continuar a fazer o seu trabalho. Não se trata só dos espaços e dos equipamentos, trata-se de um know-how importantíssimo que desaparecia, não é? E que não se cria de um momento para o outro. Por isso, respondendo à tua pergunta, para já não tenho uma solução disponíveis para colaborar neste tipo de soluções, mas para já acho que está mais do que justificado a necessidade de proteção e de apoio a este setor. Daniel? Esse está Daniel. ¿Estás aí, Daniel? O Daniel desapareceu outra vez. Aí. Estaba ligado con a través do telemóvel. Não, a questão que estás a colocar, Gonçalo, é super importante, porque, por exemplo, como a crise urbana dos 80 em Inglaterra, o último governo da Margaret Thatcher e o primeiro do John Major idearam plano de revitalização urbana através da indústria, no, do setor noturno, do setor da economia, da diversão noturna, não é? O sea, revitalizáramos en todas as cidades que eran áreas desertas, até com índices de criminalidade super elevados, com muitos problemas, até também dos prédios, não é? O setor, a abertura de clubes noturnos também permitiu a reabilitação de alguns prédios onde estavam sediados e também de alguma forma, aunque não tão claramente, mas de alguma forma também aconteceu em Portugal, por exemplo, Porto ou Lisboa, é claríssimo, não é? A questão é, claro, o desaparecimento deste tecido da economia de diversão noturna ou até da economia cultural, digamos assim, criativa, que impactos teria no centro da nossa cidade, né? E por exemplo, só apontando um exemplo, né? Há uma relação fortíssima entre segurança durante o horário noturno e a existência dessa economia de diversão noturna, embora tenha alguns outros problemas como ruído, né? Mas o turismo diurno também tem problemas, também, não é? E ninguém criminaliza o setor do turismo. Nesse sentido, sei que, por exemplo, como as reuniões que estou a manter aqui como informais e alternativas, não são as reuniões oficiais com o governo, mas assim combinamos para aperitivos e tal. Como reuniões que estou a ter com colegas aqui da noite en Cataluña, están a pensar en crear un plano de resiliencia face a futuras pandemias, né? Achas, Gonçalo, e o Daniel se está a ouvir, achas, Gonçalo, que esse plano de resiliência, em primeiro lugar, é totalmente necessário e, em segundo lugar, se passaria por uma flexibilidade do sector, ou seja, uma hibridação como outras atividades culturais, artísticas, uma interoperabilidade entre a programação musical, a programação cultural e artística, o engagement com as comunidades locais dos bairros. Achas que poderia ser uma solução ou se tens alguma outra ideia assim, digamos? Estão-me a ouvir? Sim. Ok, tive que passar por aqui, porque começou um concerto aqui na casa do capitão, porque agora temos o dia durante a noite, durante o dia, portanto... Sem problema. E tal, um bocadinho de barulho. Olha, se bem percebi, estás a falar em termos de futuro, não é? Eu acho que incorporar estes espaços de programação naquilo que é o movimento cultural das cidades e trabalhá-lo a nível político, acho mesmo estratégico. É muito entusiasmante, por exemplo, ver que Berlim reconheceu recentemente os clubes como espaços de cultura e arte, equiparando-os aos museus portanto, é um passo muito interessante, mas também sabemos que Berlim
está muito avançado em termos do que é este trabalho, mas os bons exemplos, vamos falar-se deles e também não temos que esperar tantos anos. Se as pessoas já chegaram a algumas conclusões, podemos saltar e ir direto a elas. Acho que de facto só nos fazia bem. Esta aposta na economia da noite, com uma gestão que envolvesse os seus participantes, criando essas relações destes espaços com os habitantes. É muito interessante. O Live DMA é a associação das associações das salas de programação europeia, e eles começaram a criar já há bastantes anos um Open Day em que todos os clubes e as salas que fazem parte durante o dia recebem as comunidades locais para conhecerem o que são os bastidores deste espaço de programação, e isso é muito interessante, este envolvimento que tem que existir com as comunidades onde os espaços estão inseridos. É fundamental. Já existe de alguma maneira. É verdade que os nossos espaços, sendo espaços de programação, e muitos deles já têm e alimentam essa relação próxima, mas eu acho que é estratégico para qualquer cidade, em termos de futuro, de pensar na sua economia da noite e do tipo de oferta que quer. Se pensarmos, e aqui, agora valorizando a questão de Lisboa, porque em relação ao circuito nós conseguimos um trabalho diferente nas outras cidades, infelizmente, e vamos continuar a tentar nas outras cidades e a nível nacional também, mas muito esta ideia que aliás estava no discurso e nas conversas com o Presidente da Câmara de Lisboa, que é: que cidade é que eu vou ter para oferecer quando a pandemia acabar? Quem é que o que é que eu vou ter aqui para oferecer? Não só a quem está em Lisboa, mas para quem nos visita. E muito o receio da noite só apenas pela competição dos preços baixos, do álcool ao desbarato, etc. Acho que não é de forma alguma o caminho de nenhuma cidade. E tudo isto pode ser trabalhado. Claro, a noite tem a ver com segurança. A noite, obviamente, também tem a ver com ruído, mas tem a ver com essa compatibilização. Tem a ver com consumos, mas temos que encarar muitos consumos e muito excesso às vezes, mas deve ser encarado com responsabilidade e com estratégia, não é? E não escondido para debaixo de um qualquer tapete. Tem a ver com transportes públicos, tem a ver com o desenvolvimento dos próprios bairros, não é? E a própria recuperação de bairros. Acho que desempenham um papel tão importante na economia da cidade e na cultura da cidade, que tem que ser trabalhado. E trabalhado, penso eu, não só como uma decisão política, mesmo que comece a integrar todas estas valências, mas com quem está no terreno e a desenvolver trabalho há bastante tempo. Espero no próximo ano podermos começar e é uma vontade, por exemplo, da Câmara de Lisboa, começar esse trabalho. Exatamente, sí, toda a razón, sí. Vamos ver si a Cámara Municipal, o Goberno tamén nacional avanza como está pronto a deseñar esa abertura do sector, que tende a ser como apoios, ou seja, é así, como tamén aconteceu con moitos outros sectores económicos que receberon apoio e aínda continuan a receber apoios. Mas tamén interpela a todas e todos nós, non é? Os night lovers, non é? Que adoramos ir á noite, non é? Mas tamén aquelas persoas que gostan de participar, seja consumir, producir ou asistir a eventos de programación cultural. Temos de facer unha pequena revolución, non é? E colocar esta questão o direito à noite, também por questões de saúde mental e emocional, né? Estamos a ver isso, por exemplo, aqui na Catalunha, com jovens, adolescentes e jovens que desde não foi agora, a cena que está aqui em Catalunha, que é catastrófico, já há 3 meses que as praias de Barcelona e os parques de muitas cidades catalãs estão sendo ocupados com os famosos botellones, né? Que o pessoal precisa de esse apoio psicológico mútuo com os seus amigos e amigas, não é? A trocar essas experiências, aqueles feelings, não é? Que tem eles, não é? Como
por causa da pandemia. E pronto, portanto, sim, debe ser um trabalho comunitário em todas as escalas, ou seja, todos nós temos que estar juntos para ver se... E desculpem, mas se nossa senhora Fátima actua e o governo começa a pensar na abertura deste setor que está numa situação super crítica. Muito obrigado, Gonçalo, e o Daniel, se está por aqui ou não está por aqui, também muito obrigado, e a Paula, que já teve de sair, mas também muito obrigada pelas vossas reflexões. E agora é a altura de abrir o debate como nosso público aqui presente. Por favor, não sei, Ana, se alguém está a girar aqui, ou Brenda está a girar aqui o Facebook, e podem colocar as questões das pessoas que estão a ouvir através do Facebook, e as pessoas que estão aqui através do Zoom. Então façam um famosíssimo raise your hand ou mandem aqui uma mensagem no chat. Posso, Jordi? Sim. Sim. Eu tenho... Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Patrícia Pereira, do Six Nova. Tenho uma curiosidade, que é ao mesmo tempo uma preocupação, e que vai no sentido de várias coisas que várias pessoas referiram, e que se prende, não é, com a sustentabilidade daquilo que já existe, não é, da noite, e com aquilo que eu creio que foi o Gonçalo que disse agora há pouco tempo, que custará muito mais reconstituir tudo, refazer tudo de novo, do que manter aquilo que já existe. Vocês que conhecem este universo, que eu não conheço, têm uma noção, por exemplo, em Lisboa, de quantos sítios de noite, quantos lugares de noite é que não vão aguentar este... É claro que não me sabem dar um número, mas acham que estamos a falar de um universo muito grande que vai desaparecer e que será depois transformado, ou acham que muitas das coisas se vão aguentar? Eu tenho sido surpreendida em outras áreas da economia de como as coisas se aguentam, apesar de terem estado fechadas tanto tempo e impedidos de trabalhar. E na noite, como é que isso vai ser? Em Lisboa, no Porto? Não sei se têm uma noção, conhecendo o universo. É mesmo só uma curiosidade. Olá, Patrícia. Obrigada. É difícil de responder. Eu tenho dados concretos do nosso circuito, e o nosso circuito é pequeno, não é? E de facto no Porto houve alguns espaços que fecharam, o Clube Vila Real fechou em Vila Real, mas já vinha com problemas antes da pandemia. Existem dois problemas: um é aguentar até abrir, e outro é aguentar depois de abrir. E portanto há muita coisa que pode fechar depois da abertura. Para quem tem os espaços que estão ainda encerrados por decreto, continuam com acesso a layoffs simplificados, portanto, para conseguir manter equipas de trabalho. Soube-se hoje, finalmente, confirmado que o apoiar vai ser renovado para os espaços que não podem funcionar. Portanto, isto significa que quem tinha faturação e faturava sempre tudo e consegue provar as quebras de faturação, vai ter alguma ajuda, isso é importante. Quem teve capacidade recorreu a empréstimos, os tais empréstimos que tinham os períodos de carência de um ano, só que esse ano não era suposto estarmos fechados, portanto vamos ver o que é que vai acontecer, se vai haver alguma ajuda nesse sentido, e por isso é que eu digo, quando reabrirmos, já sei de vários espaços que fecharam, portanto, temos também na noite muitos espaços que não têm grande longevidade, portanto aqui temos que olhar para aquilo que são estes espaços de programação e que têm equipas e que fazem um planeamento a longo prazo, e depois há uma série de espaços que aparecem, desaparecem, e penso que houve muitos desses espaços menos consolidados, houve muitos com a opção de fechar logo que isto surgiu. Portanto, em Lisboa, a grande maioria dos espaços todos que estão ligados ao circuito e que fazem programação estão a ser apoiados, e há uma opção estratégica de os apoiar, e por isso sei que vão estar cá para reabrir. O embate da reabertura, vamos ver. Depende muito
se ela é muito gradual, com uma série de limitações, retirando os apoios, ou não, qual vai ser o comportamento do público. Eu acredito muito que o público vai voltar aos espaços muito rapidamente, e nós notamos, quer dizer, nós aqui, apesar de ser dia e não ser noite, mas quando em agosto, final de julho passado, abrimos a Casa do Capitão, a alegria das pessoas de estarem a ouvir música e de estarem juntas à volta de uma mesa era impressionante, e teve um impacto muito grande. Nós também levámos o Music Box para o Teatro Nacional São Luís o ano passado, em julho, quando foi possível começar a fazer coisas, e de facto era impressionante, bem, só a alegria dos artistas e do público. Eu acredito mesmo que vai regressar, mas às vezes ponho-me a pensar, 300 pessoas num espaço como o Music Box, então, quanto tempo vamos voltar a ter à vontade para isso? Ou vamos ter logo? Não sei, é uma questão importante e interessante, para a qual não tenho resposta, mas acredito que rapidamente vamos retomar esses hábitos. Portanto, sobrevivência, de facto alguns e bastantes vão fechar. Nas grandes cidades, eu penso, é onde a recuperação será mais fácil e também poderá estar associada ao regresso do turismo, e há uma massa crítica maior para corresponder. Espero que seja rápido. Muito obrigada. Também espero que seja rápido. Sim, exatamente. Se alguém quer colocar mais alguma pergunta, vejo aqui. Está por aí o Manuel, a Ana, o Marcos, a Nadine, a Raquel. Então eu poderei colocar uma questão. Bem, para já, muito obrigada pela presença e por toda a partilha. Temos falado muito dos impactos para os artistas e para os espaços e para a economia da noite, e temos falado um pouco menos dos impactos que os fechos destes espaços têm tido nas pessoas que frequentam, nestes night lovers, como dizia o Jordi há pouco. Ele falou de algumas consequências, e eu gostava de saber, nomeadamente, eu julgo que ele se referia ao que se estava a passar neste momento na Catalunha. Eu gostava de saber se existe algum trabalho científico que se tenha debruçado sobre as consequências destas alterações das sociabilidades causadas pela pandemia, e nomeadamente as que são associadas ao encerramento destes espaços de diversão noturna, ou da vossa própria experiência, que não seja um estudo científico, mas que da vossa própria experiência se podem elaborar um pouco acerca disto. E portanto, quais é que são as consequências, e se estas pessoas que frequentavam, ao exemplo também daquilo que o Jordi também já falou na Catalunha, não é? E que o Daniel Pires, eu julgo que também falou, não é? Que criam-se festas não autorizadas, se isto também existe em Lisboa ou não, ocupam-se as praias com os botellões, se isto também existe por cá, de que forma, que alternativas é que as pessoas encontraram para manter as suas socializações e ultrapassar este período que tem sido difícil para todos. E muito obrigada. Gonçalo, se quiser. Bom, eu de facto não tenho estudos e não é a minha área, e portanto posso comentar de um lado prático. Acho que tem tido impacto, acho que temos muita gente que expressa a falta que lhe faz a liberdade de se poder expressar pela dança, de poder conviver e socializar sem medo. Pensando em mim, por exemplo, que tenho muita vontade de não ter estas barreiras, e continuamos a trabalhar e a programar, e quando conseguimos estar sempre a fazer coisas, por exemplo, preocupa-me um processo quase de autocensura que tenho sentido nestes últimos tempos quando estamos a trabalhar. O Music Box tem estado fechado, abriu para fazer a programação do circuito, mas aqui na Casa do Capitão, ao ar livre, conseguimos continuar a fazer coisas, e eu dou por mim às vezes com receio quando está aqui muita gente. Tudo legal, com o distanciamento correto, tudo a cumprir, tudo
mas de repente começa a ficar, será que isto está correto? Será que devíamos estar a fazer isto? E portanto eu penso o que é que estará também na cabeça das pessoas quando frequentam os espaços, quando voltarem a frequentar os espaços, em termos do que está a afetar. Não tenho dúvidas que afeta, mas não só a noite como o dia, não é? Sei lá, aqui há no início deste ano, a meio deste ano letivo, falando com um dos meus sobrinhos, que tinha mudado de escola e tinha ido para o 10º ano, e eu lhe perguntava então, e os amigos, e ele disse, a cara deles ainda não conheço muito bem, mas alguns são simpáticos, mas se os encontrar na rua não os reconheço. Eu acho que isto portanto, isto não é um problema só da falta da noite, eu acho que está presente em todos os momentos do nosso dia-a-dia. Sí, en Barcelona acontece un fenómeno, como diría eu, entre surreal e extraño. Ou seja, atenção, a cidade de Barcelona tem un 10% da súa populación residente que é estrangeira, e que decida, nesse sentido, estrangeira de países ricos da Unión Europea, Canadá e Estados Unidos, que viven aquí na cidade, traballan, mas é unha populación muito jovem, normalmente entre 20 e 35 anos. E também são os protagonistas dos botellões, não é só jovens locais. Aliás, os problemas... Sei uma notícia há 3-4 dias, acho eu, que é o maior problema dessa transmissão comunitária do SARS-CoV-2 entre os jovens eram os jovens de classe alta. Portanto, isto é uma boa notícia. Por quê? Porque, por fim, já os jovens dos bairros, como o bairro que estou agora, estou num subúrbio de classe trabalhadora, não são os pecadores, não é? Deixam de estar criminalizados pelo frente mediático, político, civil. E é interessante porque o fluxo turístico em Barcelona recomeçou no mês de junho do ano passado, mas nunca mais acabou. Ou seja, até hoje temos tido turistas. O centro de Barcelona, o centro, nomeadamente a parte que toca mais para a praia, se alguém conhece Barcelona, o barrio de Barceloneta, está cheio de turistas. Mas os culpáveis sempre são os jovens locais. Vou dar aqui uns dados. Houve uns experimentos clínicos feitos com instituições clínicas, não é? Com hospitais e grupos de investigação de nível top, a nível mundial, e fizeram o experimento UBRIM, que em catalão abrimos, nas terras de Girona, a terra do norte de Catalunha, né? E com restaurantes, bares, museus, também alguns bares noturnos, e com testes, PCRs, correu excelentemente. A Sala Apolo, uma das grandíssimas salas de Barcelona, histórica, fez também com 5.000 pessoas juntas, com máscara, sem distanciamento social, mas com testes. Fizeram com também um grupo de 500 pessoas, grupo controle, né, como tem esse feito, não, um experimento deste tipo, e correu bem. Houve, acho, infectado, detectaram positivo na entrada, antes de entrar, né? E em Sitges, que é uma aldeia de costa aqui a 40 km ao sul de Barcelona, que é muito famosa para a sua noite, nomeadamente muito orientada para o coletivo LGTB desde os anos 60, 70, fizeram um experimento que foi abrir uma rua, chama-se a Rua do Pecado, que é toda uma ruazinha cheia de... É tipo o Atalaya, do Barrio Alto, para fazer uma similitude. E com... Eso que eran 500 pessoas, também com controles de test, PCRs, antes de entrar neste barrio, não é? E também correu bem, não houve transmissão, não é? No entanto, isso ficou por aí, os dados foram publicados e tal, verificados, validados e tudo. Pronto. Mas nós tivemos aqui, agora estamos numa explosão de festivais de música, não é? Aleluia. Mas temos aqui uns problemas. E há problemas logísticos operacionais graves. Festival Vida, Festival Canet Rock e Festival Cruïlla. Os dois primeiros, Festival Vida e Festival Canet, vou dar uma informação desde dentro, digamos.
houve problemas com a app, porque era fazer o teste, metes a app vai à base de dados do departamento, do que seria o Ministério de Saúde, digamos assim, na Catalunha, e essa app não funcionava, e depois os trabalhadores sanitários que foram contratados para o evento, ao cabo das suas 8 horas legais, foram embora. E, portanto, uma parte dos testes foram feitos por outros trabalhadores, né? E tem que ser feito por um profissional, porque não foram feitos. Então, a positividade no conjunto dos assistentes, que foram 20.000, uma cena assim, ou 10.000, uma cena assim, foi de 1%, quando era esperado entre um 3% e um 5%. Portanto, entraram pessoas positivas. No Festival Canet Rock também aconteceu a mesma cena. 22.000 pessoas, numa aldeia de 15.000 pessoas, não é? E também a app não funcionou, era a mesma empresa, a app não funcionou, e os mesmos problemas e tal. Também foram detectadas muitas pessoas com a máscara baixa, um clássico, não é? Também estava calor, não é? Mas o Festival Cruïlla mudou de empresa, claro, e contratou outra empresa e correu bem. A positividade foi de um 3%, que era o mais esperado, mais ou menos, e não. Portanto, aqui o problema não é a tipologia da atividade cultural ou econômica, mas fazer as coisas bem. Ou seja, ter um controlo das empresas que atuam, das empresas que ajudam ao setor, ou que deveriam ajudar ao setor para fazer esses controlos sanitários e digamos que permitir essa abertura já, esperamos, indefinida, né, do setor. Mas o problema aqui é a grande questão, e no caso da Catalunha, a grande questão é que desde o governo catalão não foi feito nada. Exemplo, não foi feito uma interoperabilidade entre as diferentes plataformas apps de códigos QR de testes de antigênios ou PCRs, ou o que for, com a base de dados geral do Ministério de Saúde. E, portanto, por muitas apps, há quase 200 empresas que ofereceram os seus serviços a Associação que seria a Associação de Comerciantes da Diversão Noturna em Catalunha, né? 200 empresas, mas não podem mandar esses dados ao Ministério da Saúde aqui em Catalunha, né? E, portanto, estão a culpabilizar um setor quando, aliás, no caso de Espanha, desde o mês de junho de 2020, o Ministério, acho que foi, estou a falar de memória, foi o Ministério de Turismo, assim, que criou um documento com todos os agentes envolvidos no setor da diversão noturna ao nível nacional, ao nível de Espanha, um documento que era medidas para a reabertura segura do setor da diversão noturna em tempos de pandemia, não? Eram 22 páginas e está tudo certíssimo, mas isso nunca foi ativado. Por quê? Porque há um problema entre a digitalização, entre a migração de informação das aplicações e as bases de dados do Ministério da Saúde da Espanha e das comunidades autónomas aqui. Pronto, então, e fazer isso é muito tempo. O problema é que isso demora muito tempo, requer um investimento muito importante e, por enquanto, não vemos aqui alguma esperança. Aqui o setor da diversão noturna em Catalunha acho que seria um milagre abrir em setembro. Já estão a falar de outro encerramento indefinido. Mas vamos ver. Tudo isso é muito à frente em relação a Portugal, onde não há nenhuma centralização de informação, e eu não tenho dados concretos, mas talvez seja em Portugal dos poucos países em que nunca houve uma reabertura do setor, não é? Está encerrado desde 13 de março de 2020. E não há nenhum estudo, não há nenhum plano, não há nem sequer a vontade política, cultural, económica de o preparar. Portanto, eu acho que nós iremos abrir quando for possível e a reboque das soluções que foram implementadas noutras cidades e no fim disto tudo é claramente a minha percepção. E Gonçalo, já... E há festas em Lisboa, sim. Sí, hombre, não, é que é normal. O sea,
E, aliás, aqui con o famosísimo estado de alarma na España, que por acaso foi chumbado hoxe pelo Tribunal Constitucional, non é outra historia, este país é un circo, sempre houve festas ilegais, os apartamentos Airbnb foron transformados en clubes underground, Madrid foi un grande exemplo, mas tamén Barcelona e moitas outras cidades. Mas já pensaron vocês, por exemplo, en propor un proxecto piloto super controlado, envolvendo a instituições, a universidades, ou grupos de investigação do âmbito da virologia ou cenas assim, para demonstrar, olha... Sim, para se propor um projeto piloto tinha que haver a vontade de o realizar. E como eu estava a dizer há pouco, até a nível governamental, do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, tive a oportunidade de ter uma conversa muito próxima sobre a eventualidade de podermos avançar com algo nesse sentido. E foi como eu disse, quer dizer, para as próprias salas convencionais, esse processo começou a ser pensado em setembro do ano passado, não há resultados ainda. Portanto, não está no horizonte das autoridades de saúde ou nas suas prioridades sequer desenhar um plano para este setor. Ora, se a receptividade é esta, e nós também não temos a força e a organização de uma cidade como Barcelona, também temos que perceber. Portanto, é difícil impor e vamos acreditar que já não vai ser necessário, porque o tempo de fazer esse estudo e de preparar essa implementação, esperemos que o vírus esteja controlado pela vacinação. Temos uma pergunta do público que está no Facebook. Frederico, tens a pergunta por aí? Jordi, não é no Facebook, está no chat. No chat. Desculpa. Não vi por aí. Na barra lateral. Sim, o Manuel. Manuel, estás a ouvir? Porque eu vi aqui o Manuel. Não sei se o Manuel quer perguntar assim... problema de micro. Ok. Não problema. Olha, o Manuel diz... Obrigado a todos os participantes. Pensando no fechamento tão prolongado, muitos dos trabalhadores ficarão sem atividade, forçando-os a reciclar-se em outras atividades ou ficar em situações muito precárias. Consideram que a perda deste capital profissional será fácil de recuperar na nova abertura? Quais são as dificuldades que prevêem para a abertura em termos de staff? Acham que estes profissionais voltaram aos seus postos, especialmente logo de sentir que em qualquer momento podem voltar a ser cancelados? É verdade, não só os trabalhadores da componente de restauração, como todos os trabalhadores do espetáculo, não é? Da área técnica, área artística. Foi avassalador. No setor da economia da noite, mais uma vez é difícil ter dados, eu tenho poucos dados relativos ao circuito, ou os espaços que tinham contratos de trabalho de longa duração estão a fazer um grande esforço para os manter. A valorização das equipas e da experiência das equipas tem sido muito importante, mas a realidade é que para a grande maioria dos espaços esvaziaram-se de mão de obra. Há dois tipos de mão de obra. Podemos falar da mão de obra da parte de programação, de comunicação cultural, essa parte técnica, e depois a mão de obra de restauração, de barman, serviço de mesas, parte de toda a restauração, onde há uma franja de profissionais que apostam nesse setor como carreira, mas também há muita gente que trabalha neste setor como complemento, enquanto estuda, enquanto não encontra outras coisas. A experiência que eu tenho, e não tenho dados a nível nacional, mas de reabertura de espaço, e aconteceu-nos agora aqui com o caso do Capitão, é muito menos mão de obra disponível. Muito menos mão de obra disponível, e a incógnita de se o trabalho vai durar, se faz com que as pessoas hesitem em regressar a este universo.
sim, outros dois Não problemas, posso dar dados mais concretos que não os tenho, não é? Gostava de... Pois é. Sim. E pronto, vamos a ver se há mais perguntas. Ana, Brenda, se há mais perguntas do Facebook. De aqui, se alguém do Zoom quer colocar alguma questão. Por acaso, Manuel tinha um problema de micro. Para já não. Ana, como já quase uma hora e meia que começamos, se quiseres, também para não esgotar muito o Gonçalo, que está aí. Fiquei sozinho. Como quiseres. Sim. Não, a questão é super crítica, ou seja, aqui, antes colocaste no início da conversa uma questão que foi reproduzida e que é super interessante a nível mediático, que é a criminalização da diversão noturna, que era a nível político e, nomeadamente, que era a nível mediático também, ou seja, uma fortíssima criminalização da noite como pecado, como vírus. Aliás, até a Câmara Municipal de Lisboa inundou a cidade como umas telas, não sei o que não é? A noite o vírus, não sei que cenas, eram festas ilegais, não sei que cenas, né? Mas, por enquanto, temos esperança. Por exemplo, aqui na Cataluña, que estou a seguir, aliás, estou a escrever alguns artigos sobre esta criminalização e estas cenas, aqui na Cataluña o discurso já está a mudar. Começam a haver alguns editoriais, alguns jornais importantes, não se conhecem La Vanguardia, que é o terceiro lido em toda a Espanha, mas que é de Barcelona, já começa aí a chamar a atenção sobre este setor, que é importante, nomeadamente para as grandes cidades, não só, mas também para as grandes cidades de Espanha e para o seu futuro também, porque aqui não é, pode parecer, mas não é uma piada, a grande estratégia do governo catalão faz a pandemia e faz o Pacto Verde Europeu, a Plano de Resiliência. A grande estratégia é o turismo para o futuro. Ponto. Nada mais, turismo. E o bazuca europeu. E, claro, mas temos aqui, por exemplo, cidades de costa, né? Salou, Lloret, Platja d'Aro. Ou em Espanha temos a parte de Gandia, Alicante, até lá em Málaga, por exemplo, importante também o setor da diversão noturna. Mas, nomeadamente no caso catalão, se tu estás a focar o teu futuro no turismo e estás a matar um dos fatores tão importantes para a atração turística como é a diversão noturna, estás a fazer o quê? Mas há esperança, porque esse frente criminalizador, mediático, institucional e até civil já apresenta algumas grietas, digamos, e o pessoal já começa a ver que, se calhar, o problema não é a noite, não é? Mas é essa espécie de ingovernança da pandemia, nomeadamente essa ingovernança da noite na cidade pandémica, não é? Portanto, olha, se não há mais perguntas e depois desta reflexão sui generis, não é mais que, acho que é muito comum em muitos países, podemos ver França, por exemplo, outro espetáculo, não é? Deste frente criminalizador. Pronto, infelizmente vamos deixar aqui a sessão de hoje também, porque faltam muitos ou poucos minutos para o fim do Zoom, que o Zoom é que marca o fim das sessões, não é? E, portanto, mas antes de desligar a conexão, gostaria de agradecer mesmo imensamente ao Gonçalo Riscado pela tua participação, pela tua presença e participação nesta primeira sessão. Obrigado. Ao Daniel Pires, que não sei se entretanto está ou não está, mas também depois mando um e-mail ao Daniel, e depois também à professora Paula Guerra, pela vossa participação nesta primeira sessão de Ciências Sociais à Conversa, que foi dedicada a repensar a reativação do setor da diversão noturna em tempos de pandemia. E também um agradecimento muito especial ao nosso público, que estava no Facebook, está ainda no Facebook. Atenção, porque todos vocês ficam convidados para as próximas sessões deste ciclo de conversas, as quais serão anunciadas no Facebook do Six Nova. Muito boa tarde, cuidem-se, e grande abraço para todas e todos e boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigada a todos também, a todas. Boa tarde. Boa tarde.